Olá, caro colega gestor, cara colega gestora, companheiros de luta, companheiros de educação, de labuta e principalmente companheiros de lideranças, né? Companheiros que fazem e que desempenham funções administrativas, pedagógicas, financeiras no âmbito da escola, fazendo com que a sua gestão, né, todo o seu processo se transforme numa aprendizagem para os nossos alunos da melhor forma possível. Então, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. A gente agradece a atenção de vocês, né? Lembrando que nós estamos aqui a partir de uma perspectiva de um diálogo, de uma conversa promovida pelo Departamento de Educação através da Coordenação de Gestão Escolar, em parceria com o Centro de Formação Continuada da Rede Municipal de Aracaju, e a temática muito cara que nos é colocada hoje para a gente conversar um pouco sobre a gestão da comunicação no ambiente escolar. Então, sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem do que nós preparamos para vocês, e dentro dessa perspectiva de preparar o material, de pensar o que nós vamos conversar a respeito dessa gestão, dessa comunicação, nós construímos uma trilha para essa conversa. Essa trilha ela tem 3 percursos, 3 vias. Uma via primeira seria uma conversa inicial sobre todos os processos de educação e comunicação no que se refere aos seus campos. O que é que está, o que é que cabe a cada campo desse e como é que eles convergem e como é que eles se interconectam, né? A segunda via, o segundo percurso, está ligado à natureza e à constituição exatamente dessa gestão dessa comunicação. O que é a natureza de você gerir informações? Como é que se constitui essa comunicação no âmbito da escola, no seio da escola? Como é que essa comunicação ela se faz intra e extra escola, né? Obedecendo toda um processo de fluxo que liga, né? Que faz uma ligação, que conecta essa escola a uma secretaria, que conecta essa escola a uma prefeitura, uma esfera maior. Então, esses níveis de comunicação. E por último, a gente traz um modelo muito simples, muito objetivo, para que vocês conheçam um plano de comunicação que pode ser desenvolvido na escola. Um plano que foi pensado exatamente como se fosse um espelho, onde a partir dele você possa pensar como é que você vai desenvolver, que ações, como é que você divide esse público, como é que você divide os segmentos dentro da escola, quais são as atividades, como é que a gente organiza, normatiza, disciplina, colhe, executa, monitora esse plano, tá? Então, assim, a nossa conversa ela tem essa trilha e a gente espera que vocês aproveitem, que vocês gostem. A primeira trilha, como a gente já colocou, ela vai dizer respeito a um processo de gestão da escola, um processo comunicacional, né? Mas pensando a escola enquanto uma organização. Para pensar a escola enquanto uma organização, a gente não pode destituí-la de um tecido maior que a própria sociedade. Ela é uma célula que faz parte de um tecido neural que é essa sociedade. E aí essa sociedade ela tem momentos diferenciados de como essa educação e como o campo da comunicação ela se fazia, né? E aí a gente traz de uma forma muito breve como é que esses dois campos, que apesar de terem objetos, terem naturezas específicas, esses campos convergem, esses campos conversam, esses campos interconexam. Por quê? O ato de comunicar e o ato de educar, ele praticamente se funde, né? Os primeiros sinais da presença do homem nesse planeta nos diz, nós lemos e a gente conhece, toda a literatura nos informa que esse homem utilizou de vários processos comunicacionais ao tempo em que ele se educava, né? Porque naquele momento os espaços de educação eram espaços abertos, eram espaços não formais, eram conhecimentos assistemáticos que esse homem se apropriava. Então toda a base dos primeiros sinais desse homem, dessa aprendizagem, dessa comunicação e desse processo de educar-se estão lá registrados nas cavernas, né, no período da antiguidade, onde todo o processo de comunicação e de educar-se ficava nos registros, nas paredes, né, nas pedras,
nas imagens. Então nós não tínhamos uma escrita até o aparecimento da escrita cuneiforme, mas nós tínhamos todas as formas de representação de comunicação que esse homem ele se organizava. Então ele não se organizava do ponto de vista de uma instituição. O seu processo de se comunicar não estava voltado a uma instituição, estava voltado a um grupo social. Então toda a parte do conhecimento ele era difundido, ele era gerado a partir das relações que esse homem travava dentro de um grupo, onde a base desse conhecimento, a base comunicacional era a oralidade. O que é que definia essa base? O que é que definia esse processo de comunicação? O conhecimento que era passado de geração em geração, através das pessoas mais velhas daquele grupo, daquela aldeia, daquela comunidade, todos os valores, os hábitos, né, todo esse processo de construção cultural, ele era feito exatamente nesse perfil, que não difere, por exemplo, de uma cibercultura que nós temos hoje. Nós temos hoje um campo que é reservado à formação de aprendizagens sistemáticas, assistemáticas, de aprendizagens de atitudes, de comportamentos, de valores, né? Mas nós temos hoje um campo que ele é virtual, né? Como Zygmunt Bauman fala, ele trabalha o conceito de líquido. Essa sociedade ela é líquida, onde o amor é líquido, onde a imagem ela é líquida, onde o dinheiro ele é líquido. As formas que nós nos comunicamos com o dinheiro, com a escola, com o colega, com o namorado, com o aluno, são formas. Para cada um desses sujeitos, nós escolhemos formas de nos comunicar através dessa liquidez. Então, vejam como isso difere de uma base oral, né? Então, nós temos hoje vários instrumentos que faz a gente, em tempo real, a gente se comunicar. E a oralidade não. A oralidade ela era um processo mais demorado, era um processo onde outros valores estavam embrincados naquela cultura, tá? E aí, nesse tempo cronológico que a gente traça exatamente entre as formas de comunicação na antiguidade e as formas de comunicação e de educação na contemporaneidade, nós temos nesse meio aí vários marcos históricos que delimitam e que exatamente personificam essa educação e essa cultura, como por exemplo o aparecimento da escrita, o aparecimento do livro, né? A prensa de Gutenberg, ela faz um grande movimento de produção e disseminação. Esse livro, esse processo de comunicação pelos livros não era para todos, essa escola não era para todos, né? As formas elas eram segmentadas, elas eram separadas, elas eram classificadas pelo lugar que esses sujeitos ocupavam na sociedade. Então, esses atos de comunicação, esses atos educativos, eles também vão se modificando. Então, hoje nós temos uma perspectiva de uma educação para todos, hoje nós temos uma perspectiva de uma comunicação para todos, né? Então, existe inclusive existe um livro de Pierre Levy que ele vai fazer algumas analogias, né, dos momentos de uso de determinadas tecnologias nesse processo. Então, por exemplo, o telefone é um ato de se comunicar um a um. Né? O telefone, que era até então um fio, então você se comunicava com uma pessoa. O telefone celular hoje você se comunica um a um, você se comunica um a um milhão, por exemplo, quando você vai para o campo da internet. Então, essas amplificações desses espaços, formatos, recursos educativos e tecnológicos fazem essa evolução deste homem, mas eles precisam ser organizados. É por isso que nós estamos aqui conversando sobre essa temática que nos é tão cara. Por quê? Porque nós nunca tivemos tanta comunicação, mas nós nunca tivemos tão disponível tantas informações, mas nós não sabemos exatamente o que fazer com tanto conhecimento produzido. Conhecimento aí a gente classifica e a gente faz todo o processo de triagem e aí nasce uma nova área dentro dessa interconexão aí que a gente está vendo entre educação e comunicação, que é uma área de curadoria da informação. Então, isso leva a uma redefinição, uma redimensão da função de um professor, isso leva a uma redefinição do papel de um gestor dentro de uma escola, é curar todo esse processo de informação e de comunicar que é tão intenso. Então, a gente tem que, primeiro, privilegiar a informação, separar informações, né? Perceber a durabilidade de cada informação para que ela não caduque tão rapidamente.
Então, são situações que parecem ser, isso é muito óbvio, mas na prática, quando a gente pensa em fazer um plano de comunicação, quando a gente pensa em discutir esses processos de comunicação no seio da escola, né, no âmbito, no interno mesmo da escola, isso é fundamental. Porque comunicar é um processo óbvio, mas ele não pode ter o mínimo ruído, porque senão efetivamente ele não se faz com a qualidade que se projetou, tá bom? Então, feito isso, esse preâmbulo aí, essa primeira via, esse primeiro percurso aí entre educação e comunicação, a gente vem para a gestão dessa comunicação, que é esse processo de curar, esse processo de selecionar, esse processo de distribuir, né, essa comunicação. Isso é fundamental, a gente ter hoje clareza de como fazer esses processos. E gerir essa comunicação é importante exatamente porque ela facilita a organização, ela facilita todo um processo de avaliação desses resultados no âmbito da escola. Mas para que isso aconteça, para que essa gestão dessa comunicação ela se faça de uma forma execuível, de uma forma objetiva, de uma forma eficaz, ela precisa que mensagens sejam claras, ela precisa que as mensagens elas sejam específicas para determinado grupo, e essa curadoria dessa informação ela precisa ter essa divisão, né? Ela precisa ser muito bem feita dentro da escola, porque tem informações que elas são do todo da escola. Lembra do telefone 1 a 1, 1 a 1 milhão? Então tem informações que elas podem chegar e devem chegar a todo o universo da escola, inicialmente, no meio da ação, ou ao final da realização, ou posterior à ação. Mas existem situações de comunicação que elas precisam ser ditas inicialmente a grupos, para que esse fluxo se faça, para que ele tome forma ao final. Então vejam que são momentos, etapas, fases, modelos de comunicação, de processos de comunicação bastante diferenciados dentro da escola. E o que é que a gente traz? A gente traz Ferrareto, que é um teórico que trabalha com o objeto da comunicação, e que ele traz uma situação muito clara para que qualquer plano de comunicação ele seja eficaz, ele tenha eficiência nos seus processos. Ele diz que o ato de comunicar, para funcionar bem, precisa ser considerado 4 elementos. Esses 4 elementos ele chama de 4 etapas, que são o planejamento, que são as políticas, que é o plano, que são as estratégias. Então, vejam bem, isso não é o plano ainda. Existem etapas para você pensar como você faz um plano de comunicação. Então, o colega gestor que tem, por exemplo, uma escola, e isso faz parte da natureza do nosso processo escolar, né, historicamente consolidado no modelo educativo brasileiro, nós temos uma escola em cada turno que ela funciona. E, obviamente, processos de comunicação que são muito mais eficazes em determinados turnos da escola do que em outros. Um dos grandes processos hoje que afetam, né, esse modelo de comunicação dentro da escola é exatamente esse passar de um turno para o outro. Aí é onde a escola ela se dissolve, né, do ponto de vista de ser líquida, da liquidez de Bauman aí, né, não usando o campo da virtualidade, não usando o campo da internet, né, dos gigabytes, mas assim, é um campo que se dissolve porque a escola da manhã é uma, porque a escola da tarde é outra, porque a escola da noite completamente outra. Então, esse processo de comunicação, de passagem desses turnos, dos líderes que estão à frente dessa escola, isso precisa estar afinado. Então, a primeira perspectiva desse líder é saber que essas comunicações elas vão se fazer ramificadas, que ela precisa ter uma centralidade, alguém que distribua esses processos de comunicação, que cuide dessa comunicação, que retorne com a coleta dessas informações para que ela possa ser divulgada no seu coletivo. Então, para isso acontecer, para que esse plano de comunicação ele se faça, a primeira coisa é esse planejamento de quê? De informações, de atividades, de uma maneira organizada. Eu preciso pensar, quando eu vou construir, quando eu vou fazer um planejamento sobre uma gestão de educação na minha escola, o que é que eu preciso, né? Para que eu preciso? Eu preciso planejar atividades para quê? Qual é a queixa? Qual é o diagnóstico? Quais são as hipóteses que surgem para que você comece a pensar em que eu preciso melhorar o fluxo dessa informação
de entrada, um fluxo de meio e um fluxo de saída dessa informação. Então, eu preciso pensar o que é que eu quero informar de maneira organizada, com prazos, com objetivos traçados, e eu preciso também definir os sujeitos disso aí, tá? E aí, a gente chega a uma etapa que é o que Ferrareto vai chamar de políticas, né? Que, na verdade, essas políticas são as normas que a gente estabelece, que fundamentam toda a nossa atividade de comunicação. Então, não é aquela política do ponto de vista do engessamento, mas se eu tenho um plano, eu preciso ter um processo de disciplinar esse plano, né? Esse disciplinar não pejorativamente, não no sentido de uma camisa de força, mas eu preciso disciplinar para atribuir a cada sujeito o seu papel, com prazos, com objetivos, com ações, né? Com status, sabendo em que status aquela ação ela vai estar. Eu preciso de um plano, aí sim. Eu pensei em um planejamento, eu maturei esse planejamento, eu tive toda uma tempestade de ideias aí, eu planejei essas ações mentalmente, né? Eu pensei que regras eu posso pensar para que esse planejamento seja execuível, e aí eu vou para o momento de materializar, eu vou pôr no papel isso, que é exatamente eu vou construir o meu plano. Então, para eu pensar o meu plano, para eu materializá-lo, eu preciso ter mesmo essa tempestade, esse momento anterior, esse diagnóstico, né? Se possível, coletar isso dentro da escola, dentro dos vários segmentos. Como gestor, eu preciso liderar essa ação. Nem que depois eu coloque sobre a incumbência de alguém, ou que esse alguém inicie o processo, mas os líderes da escola eles precisam estar envolvidos aí logo de antemão. E a última coisa para compor esse plano são essas estratégias, que são exatamente todas as táticas a serem aplicadas para que esse cumprimento dessas ações elas possam efetivamente se fazer, né? Como? Esse é o percurso, esse é o caminho, essas são as etapas, as fases para que esse cumprimento ele se faça. Aqui a gente traz a estrutura de um plano para vocês, né? Um plano de comunicação dentro, observando as etapas que Ferrareto ele traz lá para a gente. Esse plano de comunicação, ele obedece aí a 4 partes. Ele precisa ter uma apresentação. Essa apresentação, ela comunga lá com o pensamento de Ferrareto quando você pensa, quando você faz a tempestade de ideias, numa perspectiva de pensar um planejamento geral, né? Precisa as primeiras ideias, a maturar, né? a observar o que necessariamente precisa ser feito. Então, nessa apresentação, precisa constar, né? Qual é o contexto da sua escola, que perfil, né? O que é que você já coletou para você saber exatamente por que é que você está fazendo, planejando, originando um plano de comunicação dentro de uma perspectiva de estrutura. Outra situação desse plano, ele precisa ter objetivos claros. Esse plano, ele precisa, em se tratando de objetivos, ele precisa estar lá escrito no gerúndio, né? Então, ele precisa de todas as conjugações escritas lá, numa forma de foco, né? De alcance de resultados. Então, todos os termos e palavras escritos em gerúndio AR, ER, ele precisa estar escrito todas as atividades. Lembram lá que a gente pensou o plano e as estratégias? Então, essas estratégias, elas estão no campo, né, do resultado, do como, do percorrer, para que essa atividade ela seja feita. Então, todas as estratégias em forma de ação. Então, o enunciado também se faz para que a própria palavra, né, a própria estrutura, o próprio sentido da palavra, da atividade que você vai postar, dê uma conotação de que ela está em desenvolvimento, que ela é uma atividade, que ela está se fazendo no percurso do plano. E as informações adicionais, que são as informações que elas vão acontecer, né, à medida que esse plano, que ele é flexível, à medida que ele for se desenvolvendo, outras situações podem ser geradas, e para que você possa replanejar e que você possa ir modulando, dando uma nova modelagem a esse plano, tá? Mas uma coisa que parece ser muito óbvia, colegas gestores, é que a primeira coisa a ser pensada quando eu vou pensar a natureza de um plano é o seu contexto. Então, um plano de comunicação que funciona numa escola X, na perspectiva da região 8, na perspectiva da região 7, na perspectiva da região 1, né? De acordo com o desenho geográfico da nossa rede, esse contexto de plano de ação ele precisa ser respeitado. O que pode funcionar em determinado espaço
pode não funcionar em outro e pode funcionar em ambos, tá? Mas a gente precisa, acima de tudo, dominar, conhecer, né? E conhecer essa escola não do ponto de vista interno só. A gente precisa pensar essa escola para traçar um plano de comunicação numa perspectiva geográfica mesmo, em que contexto ela está, por exemplo, um dos grandes marcadores e delineadores desse processo de demarcação de contexto é o próprio projeto político-pedagógico, né? Ele tem uma perspectiva de colocar a caracterização dessa clientela, dessa escola, um perfil. Então, muito é necessário saber que contexto eu estou, né? Eu tenho como gestor ter um domínio exatamente da quantidade de funcionários, da situação desses funcionários, né? Das implicações no ato do desenvolvimento funcional de cada um deles. Eu preciso saber os meus alunos, eu preciso conhecer esses sujeitos, eu preciso saber o entorno da escola, eu preciso perceber como é que as comunicações externas à escola chegam a ela, pela secretaria e pela comunidade e pelos alunos. Então eu preciso entender que formas de comunicação dão mais certo. Vejam que há todo um trabalho de repensar anterior para que eu possa materializar. Então o contexto ele é fundamental. E fundamental dentro desse contexto é que para eu pensar num plano de avaliação, um plano de comunicação, nós precisamos ter também a clareza não só do entorno, do contexto, né? Mas nós precisamos saber também quem são os sujeitos, que mídias esses sujeitos consomem. E aí é bem moderno, né? Então, como a gente já teve uma conversa inicial sobre esses sujeitos, a gente precisa detectar imediatamente quais são as mídias que nós consumimos. Por exemplo, tem um pessoal de determinado segmento da escola que, eles se comunicam muito bem pelo WhatsApp, que é uma das formas hoje mais atuais e que dão certo para todos. Eles conversam, usam muita figura, mas eu já observei que dentro do WhatsApp o áudio é uma forma de comunicação que ela é mais eficaz. Então, dentro do WhatsApp você tem imagens, você tem textos, você tem áudio no mesmo instrumento, tá? Eu já observei também que, por exemplo, a entrada da escola, o velho e bom mural, e a gente aqui não está desconsiderando nenhuma forma de comunicação que não precisa estar, que seja só digital, mas qualquer forma ou tecnologia que faça, que dê seu recado, que construa um diálogo. Para acontecer comunicação, são duas coisas que são básicas, né, dentro da teoria da comunicação. A primeira coisa é um contexto. A comunicação ela acontece em um contexto. A segunda coisa que se diz é o óbvio que todo mundo sabe. Para existir comunicação, precisa ter um emissor, um receptor e uma mensagem. E aí, nessa mensagem, é que esses sujeitos e essas mídias, elas precisam ser claras, para que esse sujeito diga o que é que ele consome. Nós temos um contexto, nós temos um perfil, na verdade, né? Nós temos um perfil no Brasil, infelizmente ainda, um perfil midiático, de nós sermos consumidores de mídias. Nós somos efetivamente, eminentemente ainda, um país consumidor de mídias. Nós somos um país que usamos a internet ainda de uma forma muito parasitária. Os nossos dados eles são alarmantes do ponto de vista da usabilidade das tecnologias, né? Quando a gente vai utilizar essa mídia, quando a gente vai... a gente usa exatamente no sentido de retirar, né? De retirar dela, de consumi-la. Mas nós não temos, via de regra, uma noção, uma construção sobre uma teoria crítica da mídia, certo? Nós não temos uma leitura social da mídia. Tem um livro muito bom de Silverstone, né, que é a História Social da Mídia, né, que é exatamente como é que essa mídia ela vai se construindo a cada momento histórico, como é que esse sujeito ele vai se apropriando e ao mesmo tempo sendo consumidor e produtor. Então, ao contrário do nosso país, né, existem países no mundo, né, principalmente na Europa, que são produtores de mídia. Então, dentro dessa relação midiática, dentro desse espaço cibernético, de cibercultura, nós temos os consumidores, né, e nós temos os produtores. E como também Barbeiros, né, Jesus Barbeiro,
é um bom teórico da comunicação, que é um teórico da América Latina, que conhece exatamente, inclusive um teórico que viveu para fazer toda a sua obra. Viveu dentro de comunidades, dentro de comunidades, de favelas, né? Viveu exatamente esse processo sociológico de uso dessas mídias para que ele gerasse a teoria social sobre a mídia, uma teoria crítica sobre a mídia. E é exatamente esses leitores que a gente segue, exatamente numa perspectiva de pensar, da escola também fazer um trabalho dentro do seu plano de comunicação, fazer um trabalho com esse aluno, com esses segmentos que formam a escola, não desse sujeito midiático consumidor apenas, mas esse sujeito que faça suas próprias mensagens, né? Hoje nós já avançamos bastante, mas que ele construa suas próprias mensagens, que ele seja criativo, que ele tenha um processo de letramento multimediático eficaz. Para isso a gente precisa formar essas pessoas. Então, para esse plano, a gente precisa conhecer esse contexto, a gente precisa conhecer esse sujeito, que mídia ele consome, e aí nós temos esse momento aí de avaliação. O plano, por menor que ele seja, a gente vai trazer um plano do ponto de vista ainda pequeno, do ponto de vista ainda muito fácil de execução, mas a gente precisa estabelecer momentos de avaliação, tá? Para cada plano, a gente precisa envolver, fazer esses momentos de avaliação. Uma coisa que é também óbvia, mas que ela surte um grande efeito. À medida que eu vou pensar um plano de comunicação para a minha escola, né, eu devo pensar imediatamente em traçar um checklist. Eu preciso saber, lembra que a gente colocou lá, quem é esse sujeito que está desencadeando esse processo dentro da escola? E esses sujeitos, após a liberação, após o ponto de partida desse plano comunicacional que a escola colocar, esse sujeito ele vai distribuir essas funções e aí ele precisa ter qual é a tarefa que cada um está fazendo, quem é o responsável, sob qual responsabilidade, que situação, né, que hoje dentro dos planos, dentro da nossa literatura, que ela é muito americanizada, a gente coloca assim, status, ou seja, é saber como essa tarefa ela se encontra. E aí o comentário ao lado. Se o status é parado, qual é o comentário? Ou seja, qual é o entrave desse fluxo? Tá? Então eu tenho a minha atividade, eu tenho uma tarefa, eu como gestor, eu pensei um checklist para toda a base de secretaria escolar da unidade que eu lidero. Então eu tenho a tarefa que Maria faz, ela é a responsável por isso. Que situação está? Está nessa situação. Então vai dizer por que é que não fez, qual foi o entrave, qual foi o que não startou, né, usando essa nomenclatura americanizada, o que é que não startou, o que é que não fez isso deslanchar, para que essa atividade ela fosse realizada. Precisa realizar esse checklist, tá? Mas nós precisamos também de algumas situações. Muita atenção para isso aí. Dentro do seu plano, você precisa ter o seu posicionamento atual. É o que a gente coloca. Esse posicionamento vai me dizer muito sobre a subjetividade dos sujeitos que fazem esse plano de comunicação. Esse posicionamento atual é como eu me porto frente ao ato de comunicar. É como eu me porto ao ato de comunicar que leva a um processo de educar. Então, se eu sou um diretor, se eu sou um gestor de escola, que eu tenho uma posição de centralização dos processos de comunicação, fica complicado você pensar num plano de comunicação. Você vai apenas colocar esse plano, gerar esse plano, você vai primeiro planejar, você vai pensar normas, você vai construir um plano e você vai fazer estratégias. Tá, mas eles vão estar todos centralizados em mim. Eu preciso ter um plano que abra a perspectiva das pessoas participarem das comunicações que são inerentes à minha escola, tá? Então eu preciso me posicionar sobre. E é o tipo de sujeito, a formação deste sujeito que vai fazer e vai definir que modelo de plano comunicacional. A partir disso, desse posicionamento, eu vou traçar os meus objetivos para esse público. E aí eu vou definir quais são os canais midiáticos mais adequados. Lembram que eu disse que uma das grandes situações é que vocês entendam quem é o sujeito, qual é a mídia que ele consome. A fulaninha, ela somente tem acesso, ou ela prefere, é uma questão de opção dela, ela fazer todo um processo de comunicação escrito. Então, não existe uma formulação correta. Óbvio que nós estamos para nos aperfeiçoar, nós estamos para
pensar num processo de atualização curricular que nos coloque dentro desse tempo que vivemos. Então, é necessário que a escola sejam projetados momentos coletivos para essa escola dentro de um plano de comunicação que fale sobre essa comunicação, sobre essa importância, sobre as mídias que se consomem hoje de forma mais rápida para que essa comunicação se faça. Então, esse plano ele pode pensar em perspectivas amplas para todas as escolas e depois começar a fechar dentro dos seus níveis hierárquicos ou dentro dos seus segmentos, ok? Então, precisa estabelecer um cronograma. Esse plano ele precisa ter esse cronograma com essas datas, né? Precisa avaliar resultados. Esse plano ele precisa, a cada etapa, se eu tenho um plano que vai ter uma duração do ano letivo, apenas do ano letivo de 2020, eu preciso pensar em avaliar em quantos momentos, de que forma. Eu preciso pontuar tempos, espaços, instrumentos para que essa comunicação ela possa ser feita, tá? E o principal, que é o que acontece muito, a partir do momento que a gente encerra aquele plano, que esgota, né, que toda o marco temporal dele que é colocado vai se exaurir, a gente aposenta, a gente acaba, a gente não redefine, a gente não rediscute, né? Mas isso é o momento mais rico, exatamente da montagem do plano. É você pegar esse instrumento, ver quais foram os entraves, por que é que não startou tal determinada atividade, quais foram os entraves, mapear quais foram os facilitadores, quais foram os dificultadores do processo de comunicação, estratégias de superação para que essa comunicação se faça dentro da escola, ok? E aí a gente traz o nosso último percurso, né? A gente vai fechando a nossa conversa com a nossa última parte da trilha, que é exatamente o exemplo de um plano de comunicação interna. Esse plano que eu trouxe, ele vai envolver secretaria, professores, alunos e comunidades, que efetivamente são os níveis, certo? São as partes que, via de regra, a escola ela está se relacionando e, via de regra, os grandes impactos de comunicação, eles acontecem, tá bom? Então, lembra que a gente disse que todo plano ele precisa ter uma apresentação? Qual é a apresentação desse plano que a gente traz, né? Esse plano ele apresenta uma proposta de criação de sistema de desenvolvimento de comunicação para uma comunidade, certo? E qual é a finalidade, né? Para que é que a gente pensa isso? A gente pensa exatamente para facilitar esses fluxos de informação entre professor, entre aluno, entre professor e professor, entre gestão e professor, entre escola e comunidade. Então, esse plano, a gente pensa num sistema de comunicação, uma gestão dessa comunicação para os vários segmentos aí. Então, a gente precisa pensar o contexto. Quem é esse espaço? Quantos sujeitos? Como é que eles se comunicam? Através de que eles se comunicam? E o que é que eu quero fazer com essa comunicação, tá? Pré-requisitos para o início desse plano. A primeira coisa é, eu trago aí o primeiro semestre de 2020, né? Então, como a gente está na perspectiva, a gente iniciou agora o semestre para 2019, e aí nós vamos pensar, porque esse é um momento também da escola procurar promover espaços coletivos, convidar pessoas, convidar a própria secretaria, entender esses processos entre prefeitura, secretaria, escola, né? Para que essa informação ela se case, para que essa formação, essa comunicação, ela não tenha esse ruído. Então, anterior à montagem desse plano de comunicação, a gente precisa o quê? Precisa que tenha espaços coletivos para que essa escola vá se preparando, para que esse tema vá circulando na escola, para que convidados externos comecem a fazer falas e motivem esses sujeitos a pensar esse processo de gestão de comunicação na escola, tá? Então, a gente pensa isso para o primeiro semestre de 2020. A gente pensou num prazo de 5 meses para a implementação, tá? Todo plano ele precisa de uma meta, certo? E a primeira avaliação em setembro de 2020. Então, aí há uma temporalidade que é uma temporalidade que vocês vão poder fazer à vontade. Vocês vão poder redefinir. Isso aí é só uma perspectiva inicial. E esse plano ele precisa ter uma meta. Essa meta, toda meta ela é quantitativada, né? Toda meta ela implica na presença de uma base numérica. Então, precisa pensar que este ano na escola eu preciso alcançar isso. Então, o que é que vai colocar? Que a escola tem um sistema autônomo, que se comunique com ações internas,
que faça a mediação. Mas você precisa colocar o quantitativo, transformar o plano em metas que você quer atingir. E uma coisa muito importante, um plano de comunicação, ele vai facilitar, por exemplo, a execução de todas as metas dentro do pacto de gestão da escola. Nós somos uma rede que nós temos metas de qualidade, nós temos várias metas dentro do pacto de gestão. Esse plano de comunicação, ele deve trabalhar exatamente para atender a isso também. Não somente para os processos internos da escola, mas ele pode ser um facilitador para que aqueles tipos de metas estratégicas de qualidade, e aí consigam ser atingidas, tá? Então, um documento conversa com o outro. Pense a escola enquanto um organismo que ele é coletivo, que ele é composto de documentos que eles são regulados pela secretaria, pelo Ministério da Educação, né? Então, esse processo de comunicação precisa estar afinado, ok? Os objetivos. O plano ele precisa criar um sistema de comunicação que sirva a toda a comunidade. Esse é o grande objetivo, a toda a comunidade escolar, certo? Não se deve pensar em um plano que você vai deixar determinado segmento fora. Ele precisa, dentro desse plano, integrar práticas comunicacionais, né? Para conteúdos e disciplinas escolares. Então, por exemplo, dentro do plano você pode pensar toda uma parte de comunicação que ela seja do ponto de vista administrativo. Você pode pensar dentro do plano todo um projeto de comunicar-se do ponto de vista pedagógico, para as disciplinas, para os momentos de discussão de currículo. Temos um novo momento também na rede, temos um momento nacional, um momento estadual, um momento municipal, de uma conversa, de uma grande comunicação, de uma remodelagem de um currículo. E esses espaços em horas de estudo dentro de uma escola são processos de comunicação. Dentro do processo da hora de estudo, como eu posso montar e pensar alguma estratégia, pensar alguma meta para que o meu plano de comunicação ele se faça, ok? Esse objetivo ele deve desenvolver uma prática comunicacional autônoma entre os sujeitos, tá? Não pode ser um plano de comunicação amarrado, um plano de comunicação que é centralizado, como nós já colocamos, ou que se não fica na mão do gestor maior, mas que fica na mão de outra pessoa que vai exatamente demandar tudo. Esse processo ele tem que ser construído coletivamente, ele tem que ter momentos de juntar todos esses segmentos, momentos específicos de cada segmento para as pessoas se pronunciarem. Aqui a gente chega, por exemplo, ao nível 1 do processo de comunicação, do modelo de plano de comunicação. Por exemplo, nós pensamos em um modelo para a secretaria, para o segmento da secretaria, porque é completamente diferente de um modelo para professores e para alunos. E aí a gente coloca duas atividades aí, como forma de vocês pensarem terem algumas ideias para montarem um plano de vocês. A primeira, descrever os hábitos comunicacionais dos integrantes das escolas. Aí ao lado você tem um detalhamento. O outro é normatização de redação. Isso para a secretaria. Primeira coisa, levantar os hábitos, observar comportamentos, ver como é que esses sujeitos eles se portam, né, frente aos processos de comunicação. Quando eu entrego um memorando, quando eu acesso o instrumento hoje que ele é online, né, o Andoc da secretaria, como é que esse processo ele se faz? Ele lê, ele procura alguém ou ele automaticamente ele já tem uma diretriz, ele tem um fluxo para responder aquilo? Há uma separação de cada conteúdo dos memorandos que vão chegar? Como é que isso faz? Tem que primeiro fazer esse levantamento, né? Desses sujeitos, como é que eles... quais são os hábitos comunicacionais deles? Depois você vai normatizar. Olha, para responder a um memorando endereçado à secretária, é nessa perspectiva. Para o transporte, é nessa perspectiva, porque vai precisar de uma tabela, geralmente. Então, pensar formatos que facilitem a vida desses sujeitos. Então, assim, mas aí já vai ter muito trabalho, mas é mais interessante vocês de início terem
trabalho para pensar esses instrumentos para que a comunicação seja efetiva, para que ela seja clara, rápida, do que vocês terem que refazer o processo ou eles trazerem ruído para vocês. Ao lado vocês têm quais materiais, ao lado vocês têm os prazos aí, tá? O nível 2 nós pensamos em termos de professores e alunos. E que atividades nós pensamos? Por exemplo, formação de grupo de trabalhos, produção de vídeos informativos. Então, eu percebi, por exemplo, que a minha escola ela tem a presença do articulador da tecnologia. Eu percebi que a minha escola, nós temos projetos digitais, aula digital, nós temos um projeto, nós trabalhamos com formações para mais de perto para o processo de alfabetização, voltados à língua portuguesa e à matemática em atendimento aos resultados desses alunos. Então, nós temos um planejamento, nós temos metas pedagógicas a serem atingidas dentro da escola. E eu fiz o levantamento e eu, como gestor da escola, eu mapeei o que é que eu tenho que pode juntar, né? Que pode convergir e se interconectar, que é o tema lá inicial, lá da educação e da comunicação. Então, primeira coisa, eu preciso fazer isso. Como é que esses programas, como é que essas ações, elas se cruzam, tá? E eu vou formar grupo de professores para cuidar, para me ajudar sobre determinada perspectiva. Eu vou pensar, por exemplo, e eu vou desenvolver uma atividade que já faz parte do calendário, um workshop dentro da escola. Eu faço visitas técnicas com os alunos, eu peço ônibus para que os alunos vão visitar determinados espaços. Então, agrupar esses professores e construir planos de comunicação, né, para esses professores em cima de atividades que eles fazem, tá? Colocar cada professor para liderar esse movimento, colocar professores que conversem com alunos, maior consumidores e produtores, muitas vezes, e decifradores de mídias são os nossos alunos. Como é que a gente fala de comunicação agora e a gente não observa e a gente não traz esse aluno para mais de perto, tá? Então, assim, dividir esses professores e pensar conexões junto com eles. E produção de vídeo hoje é o que a gente tem de fundamental, né, para a gente se comunicar, do ponto de vista pedagógico, administrativo, financeiro, do ponto de vista da comunicação em forma geral. Então, essa produção de vídeo, ela traz uma grande perspectiva para o homem moderno, que é a integração dessas mídias. As várias linguagens, elas já estão presentes ali dentro. Então, não há separação do escrito, do oral, não. Elas convergem, tá? A comunicação se faz na convergência. Tem uma autora da USP muito boa que trabalha com a Escola do Futuro lá, dentro da perspectiva dos processos de comunicação, que é a professora Ivane Kensky, né? Ivane Kensky, ela tem um texto muito legal que trabalha sobre isso. Como é que essas mídias, elas conversam, como é que elas estão dentro do campo da educação. Então, é importante que esses professores sejam produtores, que aprendam com os alunos, que a gente crie dentro de um plano de comunicação momentos de uma educação para o olhar, que é uma temática hoje também que se discute muito dentro do campo da comunicação e do campo da educação, certo? Informações adicionais aí para comunicações externas, né? Criação de canal no YouTube, olha aí novamente esse aluno. Chama esse aluno, chama esse professor, captura, pinça esse sujeito que é produtor de mídia, que é consumidor de mídia, faz grupos de acompanhamento. Nesse processo de avaliação, delimita esses prazos e faz grupos de acompanhamento para que esse monitoramento e essa avaliação ele se faça, tá ok? Para finalizar, né, a gente coloca para vocês que, por se tratar de um plano, isso faz parte de uma rede. Isso precisa entender como é que essa rede funciona. Ter comunicação é fazer parte de uma rede. Essa rede ela precisa estar integrada numa rede interna, em uma rede maior, que é uma rede lá que o Pierre Levy fala, né? Que a internet ele considera como um grande cérebro, que dentro desse grande cérebro você tem uma rede neural, que dentro desse grande cérebro, cada ponto daquela rede, daquele nó, né, você pode chamar de cidade, você pode chamar de escola, você pode chamar de sujeito, e esses pontos, eles conversam, né?
É a perspectiva lá do Edgar Morin da complexidade dessa rede neural, onde esses rizomas eles vão se ampliando, eles vão se espraiando, e que o diverso, cada parte desse, ele se faz. Então, esse plano, ele precisa contemplar esses diversos, esses sujeitos diferentes, essas pessoas que se comunicam das diversas formas, ok? Nós trazemos aí uma ampliação de leitura, a gente traz 3 links aí, que são links que trazem pesquisa sobre planos de comunicação e aplicação na educação, a gente deixa como suporte. A gente traz 2 links de material muito informal do ponto de vista do plano de comunicação, mas que vocês podem visitar também e vocês podem ampliar, né? E a gente traz aí também o endereço de aplicativos para a gestão da comunicação, aplicativos que são gratuitos, aplicativos que são financiados, mas aplicativos, por exemplo, com R$6 de taxa para você usar sobre determinado tempo. Então, é outra coisa que a gente precisa explorar a rede, precisa conhecer o que as pessoas estão fazendo, precisamos mapear o que os sujeitos estão fazendo nesse espaço paralelo, que os processos de comunicação se fazem efetivamente, simultaneamente, que é o grande campo da virtualidade e da internet, ok? E aqui eu deixo um grande abraço, né? Eu sou a Rita Amorim, que lá no início eu não coloquei. Então, nós estamos aqui à disposição, a gente espera que vocês tenham gostado e estamos, assim, à disposição para qualquer momento que vocês queiram ampliar essa discussão, ok? Grande abraço e sucesso no plano de comunicação das escolas de vocês.